Capítulo 79 Os Anões do Aço. Eu, Ricardo. O dia começou agitado com os titãs batendo na porta do meu quarto. Obrigado por avisar, já vou levantar. Disse para eles pararem e funcionou. Eu me arrependia profundamente de ter aceitado o cargo que Baturiel foi jogando em mim aos poucos, quer dizer, eu não era general de defesa nem de ataque, eu era como algum tipo de chefe de papeladas. Cuidava do pagamento dos titãs, do pagamento às famílias que perdiam seus guerreiros, de todas as estruturas que deveriam ser consertadas do castelo. Quem ia fazer isso, da chegada de novas esferas, os aspirantes que iriam fazer testes, de novas velas, outras contas como comida, trabalho humano e etc. Era tanta coisa que rodopiava em minha cabeça que eu estava ficando maluco. Agora vejo o quanto sinto falta de sentar no muro e ficar olhando a paisagem sem problemas. Na época que eu era apenas um titã comum de defesa, meus ganhos eram menores, mas obviamente o trabalho também. Atualmente eu acordava no meio da noite pensando nas contas que ia pagar, em quem iria contratar, como se estivesse trabalhando sem estar. Fico aliviado por ser um sonho ou seja lá o que é e volto a dormir. Isso acontece com tanta frequência que às vezes perco até o sono. Passei água rapidamente no rosto na frente do espelho, encarei aquela expressão cansada de quem não parecia ter dormido o suficiente, joguei mais água e olhei de novo, não melhorou, joguei água no cabelo para diminuir os bolões e não ficar parecendo um largado. Vesti-me rapidamente e saí no corredor. Rony, um dos titãs que me auxiliava no meu trabalho, estava na porta com uma carta em mãos e me passou imediatamente. Senhor Ricardo, temos uma urgência. Os humanos que foram contratados para consertar os danos no castelo deixados pela última batalha não virão mais. Os Anões do Aço estão vindo pessoalmente para concluir esses reparos e melhorarem as defesas. Os próprios anões fizeram os humanos desistirem e nos mandaram essa carta, explicou ele. Lá vem mais dor de cabeça, disse desanimado e abri o envelope. Retirei a carta amarela de dentro e li o conteúdo de letras graúdas e bonitas. Senhora Aya, Srus. Generais, venho através dessa carta dizer-lhes que estamos por dentro dos problemas que tiveram nos últimos dias. Nós e toda nossa família sentimos muito por todas as perdas que tiveram e oferecemos de bom agrado todo o nosso apoio e nosso aço. Dividimos o mesmo reino, a mesma terra, e temos orgulho de dizer que vocês são como irmãos de sangue e de vinho para nós. Chegaremos ainda hoje no período que esta carta for entregue. Temos novas tecnologias e vamos aperfeiçoar ainda mais as defesas melhorando o castelo. Também queremos ver o magnífico Dante, soubemos que ele retornou e estamos grandiosamente felizes. Gauro, o grande, e Ezeria, o sortudo. Tá de sacanagem, é só o que me faltava. Já estava tudo certo com os humanos e os Anões do Aço resolvem aparecer, disse desanimado e sai andando cabisbaixo, pronto para assinar outra enorme papelada de documentos que seria para desfazer todos os contratos com humanos que já estavam certos de virem. Senhor, quer ajuda? Perguntou Rony me seguindo. Quero sim. Traga meu café ao escritório, 2 pãezinhos de creme, acrescentei. Sim, senhor. Dizendo isso ele se retirou. Eu comecei a subir as escadas. Estava desanimado. Se titãs ficassem doentes, eu poderia fingir alguma coisa e passar mal, assim ficaria por dias deitado numa cama quentinha. Às vezes eu ficava triste de ter virado titã, não morrer e viver uma vida tão longa, tão trabalhosa. Ah! Aquela manhã foi cruel,
passei algumas horas com Roni me ajudando a carimbar novos documentos e separar nas gavetas. Fiquei pensando se haveria alguma tecnologia que os anões poderiam inventar sobre aquilo. Mais tarde, umas 10 horas, eu apareci na sala de reunião. Aya já estava ciente da visita porque eu havia mandado Roni levar a carta a ela. Baturiel e Sami estavam animados, os dois adoravam os anões do aço. Anões não ligam para cores, o que eles gostam mesmo é de muita carne e bebida. Conhecendo eles, a bebida eles devem trazer, eles se gabam de seus vinhos feitos em suas enormes máquinas. A carne, podemos conseguir, propôs Sami. Ricardo, que bom que está aqui, porque não nos ajuda a escolher um lugar para receber os anões? Perguntou Aya assim que me viu. Porque eu? Pensei desiludido. Encerre todas as atividades de treino e preparem os titãs para dar boas-vindas a eles. Anões gostam de ser bem recebidos e bem tratados. Podemos nos reunir na cantina, que é dos locais mais espaçosos do castelo. Anões adoram conversa enquanto bebem e comem. Disse coisas que já tinha ouvido a respeito deles. Eu acho que era um dos poucos titãs que lia vários livros de outras raças. Excelente ideia. Nem mesmo eu tinha pensado nisso, disse Baturiel mostrando ânimo. Concordo, Taai é um preguiçoso que sabe o que fazer. Resolveu nosso debate em poucas palavras, disse Sami sorrindo. Vocês ouviram, passem as ordens à frente, disse Aya. Baturiel a reverenciou e saiu, mais Sami para cumprir. Notei que Aya não ligava se Sami a reverenciava ou não. Acha que eles querem mesmo só ajudar nas defesas? Perguntou Aya me olhando. Não, princesa, disse-me sentando na cadeira pelo outro lado da mesa de frente a Aya, que também estava sentada. Eles vieram ver Dante. Anões se preocupam muito mais com o dia de amanhã do que nós. Eles vão ficar contra Dante ou com ele? Com ele. Anões acreditam na sua terra e no seu sangue. Eles devem achar que não importa o que Dante se torne, ele ainda vai ser como um irmão para todo o seu povo. Devemos agradecer aos deuses por eles pensarem isso. Você conseguiu me deixar mais calma. Depois das profecias eu fico pensando quando vão começar as caçadas à cabeça dele. Acho que já começou, princesa, disse-a lembrando. Verdade, disse ela mordendo os lábios e virando o rosto. Andando pelo castelo fui acompanhando algumas preparações sobre a cantina e sobre o que faziam. Os humanos estavam sendo orientados por Baturiel e Sami. Com eles no comando por ali eu podia ficar mais tranquilo e passear à vontade pelo castelo. Tudo estava uma correria para limpar e arrumar o que desse. Os titãs não paravam de falar nos anões animados. Os anões não eram fortes como nós, mas tinham a tecnologia a seu favor. Com elas, eles eram capazes até mesmo de abater dragões. No corredor do quarto de Dante, encontrei ele e Joe sentados no chão treinando com os bastões. Estavam ali porque no pátio estava proibido de treinar por enquanto. Apenas dei meia volta e retornei. Não cabia a mim dizer como Dante deveria se portar com os anões. Joe, que já estava ciente, deveria já ter dado a ele algumas dicas. Pouco para as 16 horas eles chegaram. Eu estava no pátio se juntando a todos os outros. O sino do castelo tocou uma vez avisando sobre a chegada para os que não estavam no pátio. 3 fileiras à direita e 3 à esquerda foram formadas pelos titãs, que ficaram em posição de espera, cabeças erguidas, braços normalmente parados e caídos, pernas semi-abertas e alinhadas, peito erguido. Era uma posição natural onde a partir dessas podem receber ordens. Eu, Aya e Baturiel estávamos no meio da fileira na ponta do lado voltado à entrada. Os anões entraram com suas 3 grandes máquinas gigantes.
eram idênticas às panteras, eram feitas de aço puro, pintadas de preto, seu tamanho chegava a uns 20 metros, a altura delas era quase maior que o castelo, os anões não estavam à vista ainda, estavam dentro delas, apesar de grandes elas se movimentavam rápido. As três pararam depois de passar as enormes patas por cima dos muros, elas eram tão altas que passavam por cima sem o menor problema. Não era só eu que estava admirado, todos estavam, os anões sempre tiveram suas tecnologias avançadas, mas aquilo era a primeira vez que víamos, só sabíamos que eram os anões por causa das batidas de tambores que vinham de dentro delas e das bandeiras de martelo que estavam por cima de suas cabeças. Elas se deitaram sobre as patas da frente, suas cabeças se estenderam e a boca abriu, corredores surgiram enquanto os olhos delas tinham suas luzes amarelas apagadas. Todos ficamos olhando surpresos, então aos poucos os anões foram surgindo saindo de dentro enfileirados, eram muitos e todos bem vestidos, usavam armaduras de couro com fio de aço, tinham protetores de metal no ombro com espinhos, usavam também colares de cristais, nos pés trajavam o mesmo tipo de botas escuras com bico de alumínio à mostra na parte da frente. Todos carregavam um martelo de porte médio em suas costas como se fosse uma parte inseparável. Eles foram se reunindo à frente de suas panteras de metal enquanto pareciam esperar alguém. Aya avançou à frente se aproximando um pouco mais deles, parou, eu e Baturiel fizemos o mesmo. A maior parte dos anões eram barbudos e gordos. Todos tinham expressões de alegria, demonstravam uma imensa simpatia, principalmente os dois que saíram por último da pantera do meio. Eles vieram sorrindo, ambos cheios de méritos e medalhas que ficavam expostas em seus peitos sobre as vestes de metal pesado que lembrava armaduras comuns. Os anões abriram espaço para eles passarem e virem a nós. Todos nos cumprimentamos normalmente abaixando levemente as cabeças. Aya podia ser princesa dos titãs e dos homens, mas, para os anões ela era um titã de respeito, nada mais. Os anões não seguiam a lei de Aziel, faziam acordos que sempre beneficiava ambas as partes, o rei nunca fez nada sobre eles. Tinha medo de perder controle da situação visto que os anões tinham grande confiança no povo de sua terra. Sejam todos bem-vindos, é uma honra recebê-los em meu humilde castelo, disse Aya rapidamente abrindo um sorriso agradável, nem parecia estar irritada como estava de manhã. Ora, ficamos felizes em saber que somos bem-vindos, disse o anão de barba mais longa e escura. Ele tinha grandes olhos castanhos e era o mais alto entre todos os anões, chegava a ter cerca de 1,50 m. Eu sou Ezeria, o sortudo, e esse é Gauro, o grande, disse o anão loiro do lado, ele tinha olhos escuros. Eu sou a princesa Aya, este é meu braço direito Baturiel, e esse é meu general, Ricardo. Aya nos apresentou educadamente, eu e Baturiel sorrimos. Os iluminados não estavam por perto, sabíamos que eles estavam no castelo, não era obrigação deles acompanhar a chegada dos anões. Na torre do fundo eu pude ver a mulher mascarada acompanhando nossas ações de longe junto com Arus. Sobre Iago, ele ainda não havia acordado, Inna estava cuidando dele, Kioran estava na fila da frente ali ao nosso alcance esperando ser chamado, por motivos óbvios Aya preferiu mantê-lo separado de início. Aya, também queremos conhecer Dante, nós ouvimos as histórias incríveis a respeito dele e queremos conferir, disse Gauro olhando em volta. Eu me virei e fiz sinal para Kioran se aproximar. Kioran veio e ficou de frente aos dois, os cumprimentou normalmente nos imitando e foi cumprimentado de volta. Ficamos felizes em saber que você está de volta, comemoramos e fizemos várias festas sobre o seu retorno, disse Ezeria sorrindo.
Tragam o primeiro barril de vinho, vamos saudar nosso titã líder com a mais doce bebida, disse Gauro. 2 anões entraram na boca da pantera do meio, demorou alguns segundos e voltaram, um empurrando um carrinho com rodas de ferro trazendo em cima um barril de madeira em um encaixe já pronto para ele, o outro trazendo uma bandeja com várias canecas grande de alumínio. Apenas nós 6 fomos servidos inicialmente, eu, Aya, Baturiel, Kioran e os anões-chefes. Tomamos a caneca cheia em um só gole. Em respeito aos anões, beber toda a primeira dose em apenas um gole demonstrava aos anões que adoramos seu vinho e que confiamos neles. Após isso eles 2 riram animados e bateram as mãos na cintura de Kioran, que ficou com um sorriso bobo sem saber o que deveria fazer. Aya e Baturiel pareciam bem preocupados sobre como Kioran estava reagindo a eles. O restante correu tudo bem, os titãs enfileirados cumprimentaram os anões todos juntos e do meio os anões cumprimentavam de volta, eles viravam de um lado a outro seguindo os cumprimentos. Depois disso tudo se misturou e seguimos para a cantina, os anões traziam vários barris em carrinhos. A cantina se encheu de titãs e anões, agora não havia mais princesa ou anões-chefes. Todos conversavam alegres e misturados, os anões eram homens simpáticos, depois do primeiro cumprimento tudo virava festa. Logo estavam comendo carne assada e tomando vinho, não só os anões como titãs também. Apesar de tudo, Kioran teve que ficar e era rodeado por anões que não paravam de fazerem perguntas, ele parecia estar levando tudo numa boa. Baturiel conversava com um anão de barba rala, Aya falava com Gauro, tudo parecia estar seguindo naturalmente. Os anões como os homens tinham mulheres e filhos, mas, suas mulheres não abandonavam sua cidade, elas precisavam ficar para manter a ordem e cuidar dos filhos enquanto seus maridos passeavam pelo mundo, seja fazendo acordos ou trabalhos. Hoje pareciam estar aqui pelos 2 fatos. Mesmo os anões que não respeitavam o poder do rei, não eram idiotas de ignorar uma profecia, eles davam muito mais valor a Dante do que aos próprios deuses. Para os anões, homens podem ser maiores que deuses, porque homens sangram, homens se esforçam para seguirem seus destinos, os deuses não, já são poderosos por existirem. Por isso, os anões não valorizam os deuses, mesmo assim eles respeitam as profecias quando são voltadas a seres mortais. Os anões não acham titãs imortais, uma vez que podemos ser mortos em batalha não podemos carregar esse título. Mais tarde os anões acompanharam Baturiel, que mostrou a eles todo o estado do castelo, cedeu a eles a sala de visitas, uma parte do castelo com várias camas e gavetas para hóspedes. Os anões recusaram, disseram que suas panteras eram suas casas temporárias. Os anões iam passar alguns dias conosco e iam começar a ajeitar o castelo a partir do dia seguinte. Exigiram apenas uma reunião pessoal com Dante, apenas com ele. Eles exigiram que essa reunião fosse feita dentro de sua pantera em um local já preparado, nem eu, nem mesmo Aya poderia se fazer presente. Aya, mesmo não gostando, teve que concordar, nenhum de nós fazia ideia do porquê os anões queriam uma reunião secreta com Kioran. Com isso o acordo foi fechado, a reunião começaria ainda hoje à noite.